só fazer um último parte, só pegando essa deixa. E não seria o caso, talvez, Glauber, de fazer assim, ó, porque eu concordo contigo, porque quando você faz isso, você também pressiona o governo para caminhar para frente. É necessário dar essa chicotadinha no cavalo, claro, ainda que eu não gosto de chicotear o cavalo. Mas, e não daria, então, para determinadas pessoas disruptivas, e não quero fulanizar, mas, de repente, terminar o discurso dizendo, ó, gente, isso que eu vou falar é hipotético, tá? Mas, ó, gente, mas na hora lá, nós temos que pressionar o governo para fazer, etc. Mas, pelo amor de Deus, na hora não vá votar nulo, porque o que eu digo é na parte concreta, tem gente querendo votar nulo. E aí vai abrir a porteira, né? Glauber, a minha preocupação é essa. Pegando essa preocupação do Marcelo, fazer uma pergunta objetiva, Glauber. Não falta, e aí eu tô falando do terreno que você domina, desconstruir o Flávio Bolsonaro para além daquele chavão, as rachadinhas e tal. Não tá faltando explicar um pouco melhor quem é o Flávio Bolsonaro? Porque vocês do Rio de Janeiro conhecem melhor ele. Vou primeiro na do Marcelo e depois entro na sua, então, Pedro. Assim, eu acho que tem diferenças, inclusive, que estão para além da forma de demonstração de posições, Marcelo. Tem diferenças, de fato, de entendimento e de estratégia política. Né? Ou seja, dentro da esquerda, e vocês sabem disso, há quem vá avaliar que a decisão tática de apoio à candidatura do Lula contra a extrema-direita, ela não deve ser adotada como opção, porque as medidas adotadas pelo próprio governo têm que estar num grau de denúncia e num grau de esvaziamento como potencialidade naquilo que representa como medidas que sejam negativas para a classe trabalhadora, que, nesse caso em específico, não tem que fazer a defesa da tática eleitoral de apoio à candidatura do Lula contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Não é o nosso caso. Né? Ou seja, no nosso caso, eu acho que isso já está bem evidente, eu, no primeiro turno das últimas eleições, eu defendi que o pessoal tivesse candidatura no primeiro turno. Eu fui derrotado internamente no partido por 56-44, ou 54-46, foi dura. E eu, na eleição, no primeiro turno, eu percorri 50 municípios e, no segundo turno, fazendo campanha para o Lula, de 30 a 40 cidades, né, num espaço de tempo muito curto. Né? Falo sem medo de errar. Fui o deputado federal que, no segundo turno, mais rodou o estado do Rio de Janeiro fazendo campanha para o Lula. E exatamente por isso que eu não igualo os perigos que existem a partir... não tanto faz eleger alguém da extrema-direita. Não tanto faz, não. Isso daí pode ter como resultado a nossa morte física, inclusive. Sim. E eu bem sei o que é a representação disso. Então, eu coloco todas as minhas energias para derrotá-los, para derrotar essa extrema-direita, e fiz toda a campanha possível para a candidatura do Lula. Mas a esquerda também tem visões diferentes, inclusive não só do ponto de vista tático, mas do ponto de vista estratégico também, sobre o peso a dar essas questões. Eu não preciso nem falar para fora do pessoal, não. Dentro do pessoal mesmo, tem diferenças que são evidentes e que muitas vezes são sentidas por vocês nas posições expressadas pelas figuras públicas das mais variadas correntes. Sobre o Flávio Bolsonaro, com certeza. Eu, inclusive, no meu microcosmozinho, eu comecei a fazer isso já adiantadamente há muito tempo. Nas minhas redes, se você entra lá, é pau, é cacete no Flávio Bolsonaro dia e noite e dia. Né? Trazendo, inclusive, elementos que não são normalmente divulgados. Então, tem feito isso o tempo inteiro. Um dia desses me chamaram lá no podcast Três Irmãos para um debate com aquele vereador... Lucas Pavanato. O tal do Pavanato, né? O Pavanato. Né? Fugiu. Me chamaram lá para fazer um debate com ele. Um dos motivos que me levou aí para aquele debate, que muitas pessoas falam, porra, não vale a pena e tal, não sei o quê. Um dos motivos foi fazer a desconstrução do Flávio Bolsonaro na frente dele, exatamente para que ele não tivesse como responder a questionamentos que eu iria fazer durante o programa. Acabou que ele faltou, ele não foi. Imagino que já imaginando que isso poderia acontecer e orientado pelo Nicolas Ferreira, que hoje é o tutor político dele. Mas sim, concordo contigo plenamente, ou seja, isso tem que ser uma tarefa da esquerda
dia e noite e dia. Inclusive, porque essa é uma campanha onde a rejeição do Flávio Bolsonaro pode ter um papel fundamental para a derrota dele. Ou seja, sim, a população brasileira toda já conhece o Lula. A população toda já conhece a família Bolsonaro. Então, assim, tem que colocar constrangimento em quem está no meio do caminho num eventual voto no Flávio Bolsonaro. Eu tenho uma lista de transmissão no meu celular, e lista de transmissão ela é interessante porque muita gente não te responde há muito tempo porque não está mais concordando contigo. Mas continua ali te vigiando. Fica te vigiando, fica recebendo as suas mensagens para ver o que você está falando. Um dia desse eu mandei uma sobre o Flávio Bolsonaro, eu respondi um retorno de um PM. E esse PM, que é uma pessoa que eu conheço, tenho respeito pela família dele, por ele, mas ele evidentemente não tem... Não é de esquerda. Ele não é de esquerda e discorda das posições políticas que eu tenho defendido. Ele me respondeu assim, o Rio de Janeiro está na lama mesmo, tem que contar com uma candidatura de Flávio Bolsonaro, que é um bandido miliciano. Um PM dizendo isso. Então, assim, é fundamental, só dizendo que é verdade, a amplificação da rejeição, demonstrando fatos que são incontestáveis em relação à figura como Flávio Bolsonaro. Uma pergunta que eu quis fazer lá no podcast, mas o Pavonato não estava lá, né? Que era o seguinte: bom, você vai ter a oportunidade agora de defender propostas do seu senador. Qual, né? Durante o período de 8 anos. Eu só conheço uma que ele se destacou, que foi a privatização das praias. Qual que você quer defender? Ele ia ficar sem ter o que dizer. Eu acho que trabalhar isso cotidianamente é uma necessidade que se impõe. Glauber, eu recebi em primeira mão, publiquei lá no Meteoro Brasil, o áudio do Guto Zacarias confessando que coagiu a ex-namorada a fazer um procedimento de aborto. O caso está viralizando nas redes sociais. O MBL está tendo defecções, inclusive do cara que te agrediu na Câmara, porque eu considero que o que ele falou da sua mãe é uma agressão. O Gabriel Costenaro abandonou o MBL, Benjamin Pontes abandonou o MBL. Eu estou, inclusive, convidando os dois para a entrevista, porque eu quero saber o que eles querem falar a respeito do que aconteceu lá dentro. Não me convido para o mesmo dia. Não. Esse dia vai ser eu e vai ser um negócio complicado. Que eu ia te perguntar? E a gente vai com máscara de Chernobyl também. Eu vou de traje, né? O que você está achando dessa crise do Partido Missão e desse movimento de extrema-direita que, inclusive, tentou destruir o seu mandato? Acho que não... Tem muita porcaria ali dentro, né, Pedro? Assim, eu não estou falando com fígado, não, né? Não. Ou seja, o MBL se tornou um guarda-chuva de grupos que não podem dar declarações públicas sobre aquilo que eles defendem. Isso. Ou seja, que eles têm que se movimentar num subterrâneo. E eles fazem isso de uma maneira calculada, onde eles não possam ser, os líderes, onde eles não possam ser responsabilizados legalmente, criminalmente, mas onde eles conseguem transmitir mensagens para esses grupos de que eles são bem acolhidos. Você já viu, né? Eu acho que você já viu as fotos que o Renan de vez em quando coloca, né? Como um líder nazista, né? E ele faz isso propositalmente, né? Inclusive do ponto de vista da imagem que ele projeta. Ou seja, mas se questionado, eles vão dizer nada disso, burro, não sei o quê. Mas eles conseguem fazer a conexão com quem está nos subterrâneos, com quem está fazendo política e com quem está se sentindo protegido por aquilo que eles estão fazendo. Aquilo ali é porcaria das grandes, para dizer o mínimo. Sim. O apito de cachorro deles, né? Que foi feito pelo Bolsonaro também há muito tempo, porque dada aquela, né, Pedro, que eu não vou lembrar quem foi o jornalista que deu, mas aquelas mensagens trocadas entre Bolsonaro e líderes neonazistas aqui do Brasil, né, de Adriana células Dias. Neonazistas, Adriana Dias. Então é isso, eles dão o apito de cachorro e os caras lá nos rincões pegam. O MBL ensinou o Bolsonaro a fazer o gabinete do ódio, né? Eles faziam isso muito antes, desde um ano depois de... Eu gosto sempre de corrigir os petistas, né? Não, o ovo da serpente estava em 2013. Não, o MBL foi fundado em 1º de novembro de 2014, foi um ano depois, quando as ruas estavam cooptadas pela direita. Glauber, te desejo muita sorte. Quando é que você volta para o mandato antes das eleições?
Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, nessa minha relação de amor com o Congresso Nacional. O que você tem achado da atuação de Luiz Helena? Acho que é uma atuação forte, uma atuação importante, com as características dela que já são conhecidas por toda a população brasileira, um mandato muito combativo e que eu acho que tem desempenhado um papel importante. Maravilha. E muitas pessoas perguntaram sobre a história da assinatura dela no projeto da Tabata, né? Ou seja, aquilo... E já me adianto, eu não estou com procuração para fazer a defesa dela, mas tomo a liberdade de fazê-lo, porque a partir do momento que eu vi, eu procurei as informações, né? Aquela não foi uma assinatura, ela tem se comportado de uma maneira muito ética sobre esse assunto, mas aquela não foi uma assinatura com autorização política dela, tanto é que imediatamente quando ela viu do que se tratava, ela retirou a sua assinatura. E mais do que isso, ela tem uma história de solidariedade ao povo palestino que não é de hoje, né? Então, explica para mim, Glauber, rapidinho, como assim? Não teve assinatura autorização política? Explica. Ela foi assinado, mas Câmara, parece eu não posso entrar em detalhes no lugar dela, porque assim. Sim. Mas eu vou te falar de informações que chegaram a mim, tá? Ou seja, na Câmara dos Deputados acontece uma coisa cotidiana, que se você não ficar com muito cuidado, você pode entrar no Marapuca. Que é o seguinte, assina sem ler, assim, algo assim. A pessoa chega para você e diz o seguinte, assina isso daqui para mim, só para tramitar. Mas o que é essa proposta? Não, eu quero ver o texto completo. E algumas vezes isso acaba acontecendo se você não for muito cuidadoso e cauteloso com uma leitura que seja pormenorizada de tudo, absolutamente tudo, que você assina de uma maneira profunda, você pode entrar no Marapuca, né? Ou seja, as informações que eu recebi e que justiça seja feita, nem foi dela, foi de uma outra pessoa que eu confio, né? Foi o seguinte, essa assinatura ela só teve a consciência do que era exatamente no momento posterior, quando a coisa ganhou a repercussão, porque ela não tinha acompanhado e ela não botou a responsabilidade nas costas de uma terceira pessoa. Sim. Ou seja, ela demonstrou valentia política no privado, no abstrato, de não botar a responsabilidade em outro, como uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, as informações que eu tenho é que ela foi pega de surpresa quando viu exatamente o que era e quais eram os termos daquilo. Mas em algum momento vocês vão entrevistá-la, vão perguntar para ela e ela vai poder dar mais detalhes ou ela vai poder dizer até onde ela até onde ela pode falar sobre isso. Mas eu fiquei não só feliz, satisfeito e ao mesmo tempo tranquilo, porque sabia que essa já era a posição política dela de não assinar um projeto como aquele, quando imediatamente ela pediu a retirada da sua assinatura quando se deu conta do que se tratava aquilo ali, né? E uma coisa que é importante, eu não sei se vocês viram, na minha própria rede, demonstrando como esse projeto da deputada Tabata é uma articulação muito negativa para a luta do povo palestino e na luta de enfrentamento ao lobby sionista. Tem uma turma dentro da Câmara que faz lobby sionista dia e noite, noite e dia, aqui no Brasil, representados por aquele André Lacher. Eu sugiro a vocês que vejam o que ele escreveu no vídeo em que eu critico o projeto. Vocês chegaram a ver, não? Não cheguemos a ver. O que ele escreveu? A legenda do meu vídeo era contra o PL tal, liberdade ao povo palestino, Palestina livre do rio ao mar. Ele vai na minha página, ele vai na minha rede e diz: Palestina livre do rio ao mar é uma expressão antissemita, que em breve se tornará ilegal também no Brasil. Ou seja, já utilizando o projeto para dizer que aquilo que eu estava dizendo na minha postagem seria ilegal por ser antissemita, quando não tem absolutamente nada a ver o que ele estava dizendo. Se trata de uma mentira do ponto de vista histórico.
mas ele já fez uma ameaça baseado na ilusão de que o projeto da Tabata seria aprovado e que aquilo que eu estava dizendo já seria censurado e considerado uma ação ilegal. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!